Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre um assunto diferente, que é semântica. Uma palavra diferente pra gente até agora, certo? Mas, gente, fiquem tranquilos, a gente vai entender primeiramente o que é semântica. Então, gente, a semântica é a área do saber que estuda a significação. É por meio dela que podemos compreender melhor os modos de criar sentido. Afinal, você já deve ter percebido que muitas vezes a escolha de uma única palavra faz com que o discurso mude completamente de tom. Isso acontece porque nem sempre palavras que são consideradas com o mesmo significado funcionam tão bem em uma mesma frase, por exemplo. Ou seja, gente, em resumo, a gente tem a significação, sendo significado, parece bizarro falar isso, da semântica. Então, se eu falo semântica de algo, eu estou falando do significado. Lembrando, gente, que dependendo do período, uma palavra, ela pode ter alteração de sentido. Então, é isso que a gente vai entender melhor a partir de agora. Do mesmo modo, uma palavra, escrita da mesma maneira, pode ter diversos sentidos, que precisam ser entendidos de acordo com o contexto. Mas, então, o significado das palavras são definidos a priori ou são construídos na situação de uso. Como vamos ser capazes de entender o sentido do que está sendo dito por alguém? A semântica nos auxilia a dar respostas a essas questões, guiando-nos no estudo da significação, da relação das palavras com o mundo e dessa produção de sentido na linguagem verbal. Gente, já imaginaram se eu pudesse dar um sentido diferente para uma palavra e vocês outro? Então, assim, não faria sentido. Então, o que a semântica faz? Ela estuda todos os possíveis significados para uma mesma palavra. Então, a gente tem palavras, por exemplo, manga. Se eu falo manga sem contexto, eu posso estar falando dessa manga aqui. Ou eu posso estar falando da manga fruta. Então, tudo é muito variável na língua portuguesa, por isso que ela é tão vasta assim, porque tudo depende. Sempre brinco no português, você pergunta, prof, isso sempre se aplica? Depende. Então, vamos entender tipos de análise semântica. Primeiramente, gente, nós temos a sinonímia. Vamos comparar, então, esses três enunciados. Que rosto bonito, que cara bonita, que face bonita. Vemos que as três frases apresentam o mesmo sentido geral. Mesmo que todas as palavras destacadas sejam diferentes, elas foram empregadas em um contexto em que envolve um significado muito semelhante. Gente, informação importante. Sinonímia a gente chama popularmente de sinônimo, tá? Lembrando que na língua portuguesa nós não possuímos sinônimos perfeitos. Então nós não temos duas palavras que signifiquem exatamente a mesma coisa. Isso, gente, não ocorre na língua portuguesa, correto? Então, aqui a gente tem palavras que são similares. Então essa é a definição de sinonímia. Cara, rosto e face são palavras parecidas, que possuem significados próximos, semelhantes, mas não exatamente iguais. É importante salientarmos que os sinônimos citados referem a um mesmo contexto. Essa informação é importante, pois, de modo geral, cada termo carrega traços distintos, mesmo quando parecem dizer a mesma coisa. O menino se aproximou. O guri se aproximou. Gente, uma palavra que faz referência a menino, guri, é moleque. Moleque, gente, é uma palavra que, dependendo de qual região do Brasil você tá, ela pode ser uma palavra que faz referência a alguém, do gênero masculino, ou então ela pode ser pejorativa, ou seja, pode trazer um significado ruim. Então, por isso que é importante. Para algumas regiões, menino, guri e moleque são sinônimos. Agora, para outras regiões, a palavra moleque, ela já carrega essa parte negativa. Então, não é uma palavra boa
da gente utilizar. Repare que em alguns casos o uso da sinonímia pode ser feito a partir de escolhas bem planejadas que geram efeito de sentido divergentes. Vamos analisar esse texto aqui. Analista. A evidência do uso de gás serim pela frente ao não sei o que lado na Síria. Acusando o governo sírio de usar armas químicas outra vez, o diretor de inteligência dos Estados Unidos anunciou recentemente que o Washington considera a possibilidade de lançar novos ataques contra a Síria. A Sputnik conversou com o professor sênior da Universidade de Sydney, Tim Anderson, para falar sobre as reais intenções dos americanos. Sputnik, na sua opinião, qual é a chance dos Estados Unidos atacar a Síria novamente? Dr. Tim Anderson, bem, é imprevisível, porque os raciocínios continuam mudando e compromissos dos Estados Unidos com esta guerra é incerto no momento, porque estão constantemente perdendo nos últimos 2 anos. Esse tipo de ameaças, porém, tornou-se bastante rotineiro. Pode soar um pouco diferente, porque temos um novo porta-voz da inteligência aqui nomeado pelo presidente Trump no ano passado, mas ele esteve em seu comitê de inteligência desde o início do conflito. Então, ele é realmente parte desta guerra, mas é uma repetição do que vimos várias vezes antes. Gente, o que a gente pode perceber ali? O que está em verde, ataques e atacar, é uma escolha neutra que o site que publicou essa notícia fez. Justamente, gente, para não trazer uma ideologia nem para um lado, nem para outro. Diferente do que nós vemos na resposta do professor da Universidade de Sydney, porque ele usa guerra, conflito e guerra novamente. Aqui nós já percebemos que nós temos uma ideologia sendo marcada, então, pelo entrevistado. Ou seja, gente, nós temos aqui palavras sinônimas, mas que, dependendo do nosso contexto, elas trazem ideologias diferentes. Continuando, nós temos Sputnik. No ano passado, quando o presidente Trump ordenou ataques à Síria, o mundo teve uma reação muito negativa. Que repercussões um novo ataque poderia trazer para o governo sírio? E como isso interferiria no processo de paz do país? Aqui a gente pode perceber que, novamente, o site, fez questão de usar uma palavra neutra, ataque. Guerra, gente, já traz um outro sentido. Então, existem palavras neutras e palavras com ideologias, sendo elas palavras sinônimas. Então, gente, nós podemos perceber que a escolha dos termos que envolvem o conflito pelo entrevistador da revista online, no caso, ataques, denota uma postura mais neutra sobre o assunto. Já as escolhas do professor especialista envolvem os termos guerra e conflito. Essa escolha é justificada uma vez que se trata de alguém que busca investigar a situação diferentemente, como evidencia o trecho da gravata, que é o seguinte trecho. O Sputnik conversou com o professor sênior da Universidade de Sydney, Tim Anderson, para falar sobre as reais intenções dos americanos. Outros pontos também podem aparecer por meio de uma simples escolha de palavras, como a origem, a idade do falante. Outras situações em que é comum o uso de palavras sinônimas é em textos que buscam evitar repetição de termos. Gente, se eu estou aqui na oralidade produzindo um texto, obviamente é muito normal que ocorram repetições de palavras, mas é claro que se eu estiver produzindo um texto escrito, eu não posso deixar essas repetições acontecerem. Então, o que eu faço para evitar esse tipo de repetição? Eu pego e utilizo sinônimos. Pode ser como o professor fez ali. Ele colocou guerra e conflito. Então, ele utilizou duas palavras distintas que têm significados parecidos,
justamente para evitar, então, que fique algo bastante repetitivo no seu texto. Então, aqui a gente tem a grande função da sinonímia, que é justamente evitar essa repetição extrema. Então, ela nos ajuda a entender, então, que existem palavras com significados muito parecidos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!